Oi, terceiro ano, tudo bem? Espero que esteja tudo muito bem com vocês. E nós vamos voltar para as nossas aulas de física, tá? E eu vou pedir um favorzão. Toda quinta-feira, eu vou colocar aqui um pouquinho de matéria nova de física. Então, o que vocês precisam fazer, por favor? Ah, tá, quinta-feira tem aula de química e de física. Química também vai voltar. Primeira coisa que eu quero que vocês façam. Pega o anexo. Entrou aí na plataforma, a Vanessa mandou vídeo e anexo. Anexo são as folhinhas, tá? Pega a folhinha, leiam e anotem no caderno, tá? Como se fosse a nossa lousa. Por quê? Na hora que eu for comentar, né, falar sobre a matéria, conversar com vocês já copiaram do anexo, aquilo já tá um pouquinho dentro da cachola. E aí a gente comenta e vocês vão acompanhando a leitura comigo. Porque se tem um desenho, uma fórmula, uma coisa, e vocês não têm ali anotado, não viram, só estão ouvindo a minha voz, vai ficar muito confuso para entender. Então copia. Primeira coisa, então. Vou copiar o anexo da Vanessa no caderno. Tá? Aí vocês pegam e assistem o vídeo. Tá? Dando continuidade às nossas aulas de física. A última foi sobre a primeira lei de Ohm, tá? Voltem, deem uma lida, uma recapitulada, tá bom? Uma pesquisada na internet. Busquem também um pouquinho de conhecimento, além desse tempinho que a gente tem aqui. Segunda lei de Ohm. Bom, tudo anotado no caderno, hein? Vamos lá. Vou ler e vou comentando. A resistência elétrica de um resistor depende basicamente de 4 fatores: o seu comprimento, a área de sua secção transversal, o material do qual é feito e sua temperatura. Não esqueçam que resistência elétrica é uma grandeza característica do resistor, ok? Resistência elétrica é uma característica do resistor, é uma grandeza do resistor. O que é resistor? Estou recapitulando aqui alguns conceitos porque vocês podem ter esquecido. Resistor é um dispositivo dotado de resistência e usado em circuitos elétricos, cuja função desse resistor, a função do resistor é limitar o fluxo de cargas elétricas por meio da conversão de energia elétrica para energia térmica, tá bom? Um bom exemplo é o do chuveiro. Ah, que boa resistência! Então, aquela conversão em energia elétrica em térmica, acontece um bom exemplo no chuveiro. Tá? Então, se a resistência queima, por isso que a água não esquenta. Porque não teve essa conversão, esse aquecimento. Bom? No caso, a térmica aqui, produzir calor. Em condutores feitos com o mesmo material e com a mesma secção transversal, espera um pouquinho que eu já vou falar um pouquinho mais sobre essa secção transversal, tá? Tem os desenhos que vocês já devem ter copiado, então prestem atenção, tá? Então, em condutores feitos com o mesmo material e com a mesma secção transversal constante, a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento. De modo simplificado, né, essa teoria mais grossa aí, o condutor que possui maior comprimento apresenta maior resistência elétrica, tá? Então, passei aí os 2 exemplos. Um condutor, ao fluxo de elétrons e prótons dentro dele, comprimento menorzinho, então, resistência menor. Ah, e um condutor maior, olha lá, o fluxo de prótons e elétrons. O comprimento é maior, então, consequentemente, a resistência é maior, tá bom? O condutor com secção transversal de menor área. Então, essa secção transversal é esse corte, tá? Então, quanto menor a secção transversal, maior a secção transversal. Menor a secção transversal, maior a secção transversal, tá? Então, o condutor com secção transversal de menor área, apresenta maior resistência elétrica. Aí nós não estamos falando de comprimento, estamos falando de secção transversal, tá? Aí tem o desenho aí, secção transversal menor. Então, secção com área menor, resistência maior. Secção com área maior, a resistência é menor. Aí já é o contrário, tá?
Esta relação pode ser expressa matematicamente. Vamos lá para as nossas fórmulas. Da seguinte forma: R é igual a P vezes L sobre S, tá? O que significa cada um deles? Então é só ler um exercício, pegar os dados, completar na fórmula e fazer a conta, tá? R é resistência elétrica do condutor. Então, falou sobre resistência elétrica, é o R. Você já sabe ali. L é o comprimento do condutor. F, a área da secção transversal. E P, constante de proporcionalidade, que é a resistividade, tá bom? Então, vamos só se familiarizando com esses termos. Eu vou fazer vai ter um exemplo aqui, calma aí. Então, R, resistência elétrica do condutor. L, comprimento do condutor. S, área da secção transversal. E P, constante de proporcionalidade. Esse terminho aqui é usado como a resistividade, tá bom? Então, resistividade é o P. Lembre-se, muito importante, tá aí, ó, anotadinho para vocês. R, resistência expressa sempre em ohm, tá? Então, R, tá lá o valor, esse sinalzinho que representa o ohm. L, metros, comprimento em metro. S, área de secção em metros quadrados. E o P, ohm por metro, tá? Constante expressa em ohm por metro. Exemplos, vamos lá. Para o que importa, para a gente não poder visualizar isso de uma forma mais clara. Exemplo, anotaram aí o exercício no caderno? Vou ler o exercício. A área de secção transversal e o comprimento de um condutor são, respectivamente, 4 vezes 10 a menos 5 metros quadrados e 1 metro. Então, eu já tenho dois dados importantes. A área da secção transversal e o comprimento, tá? Já estão aí os dois valores. Então, vamos lá para os dados. Anotem os dados do problema, é muito importante para vocês poderem visualizar isso. S, então, é a área da secção. F é igual a 4 vezes 10 a menos 5. L é o comprimento, L em metros, 1 metro. Determine sua resistividade, é o P. Eu não sei qual é o P, tá? Falou de resistividade, é o P. P, então põe aí o pontinho de interrogação, como no meu exemplo. Determine sua resistividade, sabendo que sua resistência é de 200 ohms. Tá. Então, deu o valor do F, deu o valor do L, deu o valor do R e o P. Vamos descobrir a aplicação de fórmula, gente. Aí é matemática agora, tá? Tô procurando simplificar o máximo que dá. Vamos lá. R é igual a P vezes L sobre S. Vamos substituir os valores. R é igual a 200, tintim por tintim. P é o que eu não sei. Vezes o 1, que é o valor do L, do comprimento, e S, que é a secção transversal. 4 vezes 10 a menos 5. Multiplico P por 1, P. Multiplico depois, o 4 vezes 10 a menos 5, multiplico por 200. Vai dar 200 vezes 4 vezes 10 a menos 5 igual a P. Multiplico 200 vezes 4, 800 vezes 10 a menos 5 ohm por metro. Pronto. Aplicação de fórmula e matemática, tá? Aqui, deixei um adendo em verdinho. 800 vezes 10 a menos 5. Para tirar da notação, andamos 5 casas para a esquerda, tá bom? Então, se o problema é teste, Vanessa, não está em notação científica, então vocês tiram. Aí tem que tirar, tá? Porque vocês podem encontrar os dois tipos de resposta em caso de teste. Então é bom que vocês fiquem espertos. Não é que o resultado está errado, é que tem que fazer a transformação. Aí vai ficar 0,008 ohm por metro, sem anotação, porque vocês andaram com a vírgula para a esquerda, tá? Menos 5 casinhas para a esquerda, tá? Ou seja, com essa resistividade, o condutor suporta 0,08 ohm por metro, tá? Estou deixando, né? Deixa eu ver se são dois mesmo. 2 exercícios para que vocês façam em casa.
Isso na quinta, hoje, tá? Fez. Tenta, por favor. Amanhã eu mando a correção, tá? Que a correção é de sexta-feira. Ah, não consegui, senti dificuldade. Ah, tá. Espera a correção, acompanha. Vou passar passo a passo da correção para que vocês possam visualizar direitinho. Mas tentem, tá bom? E é pura aplicação de fórmula, não fiz nada muito complicado, tá? Beijo pra vocês.